pessoas, vocês estão ouvindo Do The Math. E o papo hoje é sobre uma commodity, seguros, ou é sobre operações super estruturadas e agressivas de venda? Vamos descobrir, Marcel. Só no final, né? E para isso a gente trouxe aqui o Renan Rios, superintendente de Planejamento e Gestão Comercial do Bradesco Seguros. Renan, um prazer te receber aqui no Do The Math. O prazer é meu, gente. Obrigado pelo convite. Estou aqui para a gente bater um papo. A pergunta inicial e a reflexão colocada pelo Marcel, ela é boa. Acho que a gente vai ter bastante enredo para conversar aqui nos próximos minutos. Vou começar, para a gente aquecer, quando a gente fala no mercado de seguros, é um mercado que não é algo novo, né? E também é algo que tem passado por grandes transformações. E quando a gente fala de como fazer esse planejamento comercial, eu queria te perguntar qual foi o momento que você percebeu que dados e planejamento ia ser game changer com força de vendas quando se trata de seguros? Acho que você começou a tua pergunta com um ponto bom. Quando a gente olha para seguros, talvez seja uma das indústrias mais antigas que a gente tem, orbitando esse universo grande de transformação de PIB, né, e de movimentação de produto interno bruto, principalmente em países emergentes como o Brasil. Então, acho que a gente está falando de um mercado antigo, a gente está falando de um mercado que passou por transformações grandes ao longo do tempo, mas que quando a gente olha para os dias atuais, assim, é um mercado que realmente hoje conseguiu conectar muito tanto tecnologia com todo o contexto histórico conduzido para seguros como um todo, né? Quando a gente fala de seguros, e acho que essa é a beleza da coisa, né? A gente fala de seguros de proteção a pessoas, a vida, a gente fala de seguro de proteção a patrimônio. Então perceba que é uma indústria, quando a gente fala ao todo, ela é uma indústria única, ao mesmo tempo ela conversa com vários tipos ou várias ramificações de atuação. Então, acho que talvez o ponto principal para responder a tua pergunta é assim, a gente tem um histórico inteiro de construção de indústria, em algum momento isso passou por uma transformação. Naturalmente, eu acho que a transformação feita no mercado financeiro colaborou muito para que a indústria de seguros tivesse uma possibilidade de olhar para o ambiente, para o universo de relação com o consumidor diferente. Eu acho que a partir daí a gente começou a ter novas soluções para atuação. Quando você olha para o nosso universo hoje, você tem hoje a possibilidade de discutir, por exemplo, inovação tecnológica em várias esferas de seguros. Vou citar um exemplo, né? Você tem construção em pricing, que exige muito modelos e inovações e ideias diferentes de construção. Você vai para um aspecto mais estratégico e comercial, onde você precisa chegar ao teu cliente com uma oferta mais adequada, e aí necessariamente isso, por si só, já te abre um leque de possibilidades de você integrar dados, tecnologia, inovação. Você vai para outros ambientes como portfólio de produtos hoje, né? Hoje o padrão de consumo que a gente tem nas pessoas é muito diferente do que era no passado. Talvez você tivesse ali necessidades muito diferentes do que hoje as pessoas têm mais clareza sobre proteção. Naturalmente você precisa trazer um pouco mais da ideia de inovação, você precisa ser um pouco mais disruptivo nas soluções que são colocadas. Então eu tentei criar um paralelo do que a gente teve numa linha histórica da indústria de seguros, que tem aqui uma história importante, tinha um padrão de comportamento diferente, porque a gente observa hoje, né? Hoje a gente tem realmente uma transformação grande, não só na necessidade, no padrão de comportamento do consumidor, como também cortina dentro daquilo que hoje as empresas fazem para oferecer melhores soluções aos seus clientes. Eu gostei quando tu trouxe uma visão de como é que você ativa melhor esse cliente, oferece melhores coisas para esse cliente. Mas agora vou falar como usuário da indústria. A minha percepção é que a ativação, na minha experiência, na experiência próxima, ela é muito relacional, né? Você tem Claro.
Desde do seguro varejo, é o corretor de confiança da família, é o corretor... Mas se a gente pega seguros mais avançados, o cara tem que conhecer um seguro naval, o cara conhece da indústria. Então, e aí tu traz uma visão de como é que tu passa a municiar esse cara de dados, vamos dizer assim, para que ele tome uma decisão mais calcada em evidências ou que ele consiga entender melhor o próximo passo. Então, neste momento, além dessa transição de modelo, tem uma transição profissional ou é só mais do tipo de profissional ou mais uma transição cultural para conseguir mudar a forma de abordagem ou não mudou? Ela ainda é relacional? As duas coisas acontecem, eu vou bifurcar a minha resposta naquilo que você falou. Quando você olha sob a ótica de uma seguradora, de uma operadora de seguros, você tem que olhar o teu cliente em duas dimensões. Primeira dimensão de quem que é o intermediário para colocar a tua oferta de serviço e produto. Vou chamar de corretor, ou pode-se entender o agente de relacionamento com o cliente. Esse cara é o teu cliente interno primeiro. E depois você olha para o teu cliente final. As duas dimensões são importantes para responder a tua pergunta. E você tem razão quando você traz os teus exemplos, né? Quando eu falo de automóvel, fica muito batido que você vai procurar o corretor da família, o cara que fez o seguro do teu pai, o cara que faz o teu seguro, o cara que resolve o sinistro, quando você bate o carro você não precisa fazer nada, você liga para ele e ele resolve. Então eu vou aqui me ater a esse primeiro lado que é o intermediário, aquele agente de oferta de solução, sob a ótica de novo da seguradora. Esse cara aqui, nas ramificações todas que eu citei na minha primeira resposta, passa por uma vocação e por um padrão de comportamento, de conhecimento diferente. Tá. Então, quando você tem produtos mais commodities, ou seja, produtos mais simplificados de oferta, você tem um tipo de exigência, você tem um tipo de atuação. Quando você tem produtos para oferecer para o cliente final com um grau de sofisticação diferente, isso te exige algo muito diferente também. Então você tem que se servir de um conhecimento específico, você tem que se servir de uma preparação adequada, você tem que se servir de um ferramental adequado para conseguir chegar no teu cliente. Então, acho que você falou do naval, a gente tem seguros de grandes riscos, né? A gente tem o agro como um vetor da economia nacional e para o mundo de seguros um céu azul, um oceano grande para a gente explorar tudo que envolve o agronegócio, principalmente no Brasil. Então, tudo isso, você naturalmente tem que fazer uma classificação do teu intermediário, né? Qual que é o tipo de perfil que é mais simplificado e que você precisa talvez ajudar esse cara com produtividade na acepção da palavra, assim, como é que esse cara tem um ferramental mais adequado para ele conseguir se conectar com o cliente dele? Como é que você ajuda ele? Aí talvez você plugue inteligência artificial, você vá buscar assistentes virtuais para ajudar esse cara na oferta. E quando você vai para determinado tipo de intermediário que exige um pouco mais de qualificação, você tem que se aproximar muito mais dele. Então aí você tem um trabalho muito grande, talvez de formação, você tem um trabalho muito grande de aproximação de portfólio, de desenhar produto tailor-made, porque esse cara conhece mais o padrão do consumidor. Quando você vem para o lado do consumidor que está na ponta, não necessariamente ele tem a necessidade muito clara para ele, né? Você não acorda de manhã querendo comprar seguro, né? Você precisa ser despertado, ou você teve um evento que te faça refletir, ou você tem que ter uma espécie de um interesse colocado. Para esse ponto, e aí neste ponto, se entende como é que está essa grade de contato com esse cliente. Eu posso usar um intermediário, mas eu posso trabalhar muito a estratégia. Talvez eu entre um pouquinho mais aqui na palavra estratégia mesmo. Estratégia de marketing, estratégia de comunicação, estratégia de despertar interesse, para a gente conseguir penetrar mais o mercado que se entende adequado e potencial para o trabalho. Então, eu separaria essa conversa nesses dois mundos, né? A seguradora sempre vai ter uma ótica de olhar para essas duas dimensões quando a gente fala de cliente. Como é que eu preparo, como é que eu sei quem são as pessoas que vão distribuir os produtos da maneira adequada, que se precisa, e como é que eu olho para esse cliente e enxergo caminhos para a gente conseguir conectar esse cliente para a realidade de oferta daquilo que se precisa. Quando você comentou, né, sobre o Oceano Azul, quando a gente olha para o universo agro, apesar de seguro ser algo que já tem muitos anos,
ainda tem uma questão, parece, de conscientização e de educação para que a população, como você mencionou, né? Ninguém acorda e fala, vou adquirir um seguro, né? Ou vou contratar um seguro. Mas ainda tem muito espaço olhando para o mercado brasileiro? Tem sim. Quando a gente olha a penetração de população economicamente ativa, a gente aqui no Brasil tem um índice bem baixo em relação a ambientes e países mais desenvolvidos em relação a essa consciência. Então, acho que a gente tem um trabalho, sabe, de cultura muito grande, e é um trabalho mesmo de educação que precisa ser feito no nosso país. A gente tem avançado, vou dar um exemplo para vocês, né? A gente falava aqui há pouco sobre o mercado de saúde. O mercado de saúde suplementar tem 50 milhões de beneficiários há bastante tempo, não se altera. É isso, né? Então, se a gente está falando de 220 milhões de brasileiros, 170 são atendidos pelo Sistema Único de Saúde e 50 são atendidos pelo sistema suplementar. Não cresce o mercado, ele está estagnado. E eu não vou trazer os detalhes, porque acho que esse é uma conversa de bastante conteúdo. Mas é isso, então, para esse mercado, a gente não tem crescimento, é um mercado de rouba-monte. Você vai para outros mercados, né? O mercado, por exemplo, de patrimônio, especificamente de automóvel, né? Muito embora você tenha mais emplacamento, você também não tem um aumento de penetração. Agora, quando você observa, por exemplo, um mercado mais de proteção à vida, né? Benefício, seguro de vida, né? Você já observa um pouco mais dessa consciência coletiva e aí você vê esse mercado aumentando sua penetração aqui no Brasil. Então, acho que esse é um trabalho muito de cultura, está muito associado, por exemplo, ao evento que a gente teve relacionado à Covid. Acho que isso também despertou nas pessoas um interesse genuíno de sucessão patrimonial, de como é que eu faço no final da vida, como é que eu não deixo ninguém desamparado, como é que eu me protejo, não só o meu patrimônio, mas também protejo as pessoas que dependem de mim. E a gente observa isso sendo um processo de realmente aculturamento do brasileiro. Acho que a gente está num caminho aqui, numa metade de caminho para a gente chegar a essa consciência coletiva. Acho que realmente o trabalho cultural é importante. Você traz uma visão do mercado em que, em alguns pontos, ele talvez ainda tenha um crescimento na margem, mas as pessoas que não tenha, porque não tem, de repente, condições, que é o caso de saúde, você tem ali carro que está emplacando, mas de repente o antigo o cara está deixando de lado, ou outros modelos, ou vive com risco, e começa a ter uma coisa cultural, e daí para frente é bem cultural, né? Então vai falar de responsabilidade civil, grandes riscos, vida, Perfeito. e aí começa a ser bem cultural. Então você tem um lado que a comunicação e marketing vai te ajudar a criar os mecanismos para gerar demanda, para que a demanda floresça. Só que de um outro lado, você também, nesses outros mercados, ele virou roga-monte. Então, né, gostei da frase, mas a gente pode falar de hipercompetição. Então, né, para eu pegar algo, a soma vai dar zero, porque o mercado não está crescendo. Então, aqui a gente está falando de hipercompetição. Como é que você trabalha um modelo de planejamento comercial numa visão em que, de um lado, eu estou falando do extremo consultivo, de transformar problemas, dores, como a gente gosta de falar em processo de venda, né? Transformar ali dores latentes em dores ativas, quer dizer, ele passar a descobrir que existe aquilo, começar a doer, para que ele tome uma ação. E neste modelo, a gente está falando muito mais de ser um conselheiro, e do outro lado a gente está falando de alguém que vai trabalhar não, aqui tu consegue mais benefício, e aí é uma agressividade de venda maior. Como é que tu planeja isso para funcionar junto? Eu vou trazer um pouco aí eu vou entrar mais no micro da nossa atuação hoje na empresa que a gente trabalha. A primeira coisa a gente tinha um modelo do comercial do passado que ele não se sustenta mais, né? O bom comercial no passado era aquele cara com a mesa bagunçada, aquele cara falador, aquele cara que fazia relacionamento com todo mundo, que falava com todo mundo e que não necessariamente era a pessoa que mais vendia. Esse modelo do comercial do passado ele deixou de existir. Hoje o bom comercial é aquele cara pragmático, que tem a capacidade de saber o que fazer, que tem alvo bem definido, que tem KPI bem delimitado e que tem a sustentação do trabalho em si. Então eu vou me remeter a como é que a gente está trabalhando essa esfera de planejamento comercial dentro da companhia. O primeiro ponto é a gente saber o que precisa ser feito. Então assim,
para a sustentação do negócio, quais são os alvos adequados que precisam ser trabalhados. Acho que esse é o primeiro ponto. Lá na nossa estrutura, a gente tem um time que faz a gestão desses intermediários, eu vou chamar de intermediários aqui, podemos entender como corretor. Esse time que faz a gestão, que é um time próprio, ele precisa ter a clareza de quais são os alvos e ele precisa saber exatamente o que o time que está fazendo a oferta ao cliente, que está criando a relação com o cliente, precisa, de uma maneira bem prática, fazer. Então, eu vou pintar esse contexto para trazer para vocês um pouco das iniciativas que a gente tem cuidado, né? A primeira coisa é eu preciso ter um ambiente único, onde todo mundo se consuma daquilo que é necessário do ponto de vista de informação. Não dá mais para a gente achar que cada um pode trabalhar de uma maneira. A gente precisa ter um padrão de atuação. Para ter um padrão de atuação, o primeiro passo é a gente ter um ambiente único onde todo mundo vai olhar. Eu vou chamar de cockpit. Vamos começar a rotular o que eu estou falando. Esse cockpit, ele é um cockpit de gestão. Eu sei qual é o alvo, eu sei exatamente onde eu preciso chegar, eu sei com quem eu preciso falar, eu sei quais são os clientes que eu preciso contactar para fazer o negócio que eu imagino que aconteça. Então, estou falando de ter um ambiente único, ter um padrão de comportamento de atuação que se é esperado e a gente dá um acesso e um serviço para todo mundo. Feito isso, acho que isso colocado, o próximo passo é a gente garantir que esse modelo ele tem sustentação prática do ponto de vista de orquestração comercial mesmo. E a gente precisa testar isso, né? Estamos falando de um país que é um continente. Vou trazer o Brasil como um exemplo. Então, como é que eu faço o meu time de gestão comercial aqui de São Paulo trabalhar exatamente como o time de gestão comercial lá do Nordeste trabalha? Respeitando as características regionais aqui, mas eu preciso ter um fio único de atuação. Naturalmente, a tecnologia, a inteligência artificial, para a gente usar a palavra da moda aqui, mas tudo aquilo que é ferramental de apoio a esse trabalho comercial precisa estar associado, mas ele não vai superar o trabalho humano, né? Então, o capital intelectual ele é tão importante quanto a tecnologia que a gente implementa. Então, o que a gente fez lá na companhia foi exatamente isso. A gente conseguiu criar um hub único, a gente criou indicadores adequados e específicos, a gente colocou os nossos alvos estratégicos de uma maneira bem prática do ponto de vista comercial e a gente deu acesso para as pessoas montarem aqui o seu modelo de trabalho com base nessa espinha dorsal colocada. Isso é um trabalho de cultura também, mas isso nos ajuda a ter basicamente uma construção de um modelo onde a gente pode conectar a estratégia colocada. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de trabalhar a cultura em pequenas e médias empresas para determinados seguros, isso é um aspecto estratégico. Quando eu estou falando de expandir a minha base de distribuição, ter mais corretores vendendo os nossos produtos, isso é um pilar estratégico. Eu consigo transformar isso em aspectos táticos, direcionar o time através de um hub único de atuação e depois acompanhar com KPIs bem definidos como é que está a evolução do meu plano. Acho que isso é um pouco da materialização do trabalho. Tu define estratégia, monta plano tático, coloca o template do que você precisa que do operacional seja atendido, mas ele tem, sobre o template, ele vai conseguir colocar o próprio tempero. Claro. Mas ele sabe a linha mestra de como a operacionalização tem que acontecer. É isso, Marcelo. E acho que o cuidado que a gente precisa ter nessa, assim, eu posso ter uma receita de bolo preparada que eu imagino que seja melhor. Mas eu também não posso tirar o protagonismo de quem está lá, quem é o agente mesmo, que faz o negócio acontecer. Esse cara precisa ter uma fatia do tempero, e gostei da palavra que você usou, do tempero que ele vai colocar. Mas ele não pode ter a criação e a liberdade de colocar aquilo que ele imagina que seja o trabalho por completo. Porque daí eu me desvio do meu plano estratégico. Então a minha estratégia é criar uma espinha dorsal, e reforço a palavra espinha dorsal, para que esse tempero seja colocado, mas que ele não fuja daquilo que a gente está mirando como desenho de estratégia. Renan, você está falando que vocês oferecem essa estrutura e a gente sabe que aí você tem os intermediários espalhados no Brasil inteiro e essa parte do tempero vai ser a parte local, regional,
que ele vai fazer essa adaptação, digamos assim, né? Mas quais são talvez os principais desafios na hora que você fala, tá, isso está à disposição deles, mas para você garantir ou estimular ao máximo o engajamento, não só o uso da plataforma, mas a tomada de decisão em cima daquilo que está disponível para ele? Essa é uma pergunta boa, né? O desafio é cultura, a gente falou um pouco disso, né? A gente ter as pessoas engajadas naquilo que se precisa fazer. E, de novo, as pessoas são protagonistas disso, né? Se fosse uma tecnologia, era muito mais fácil. Você apertava, botava um prompt, dava um comando e estava resolvido. Mas as pessoas são suscetíveis à motivação, à disciplina, etc. e tal. Acho que o nosso trabalho principal é buscar o engajamento coletivo. Primeiro, é estar muito fiel e seguro da estratégia que está sendo adotada. A gente não pode ter dúvida em relação a esse plano. Esse plano precisa estar muito bem concretado. Depois, a gente precisa buscar o engajamento coletivo. E aí, não dá para querer buscar o engajamento coletivo do ar-condicionado. Então, você precisa rodar, ter a interação humana, entender se isso que está sendo colocado como plano está sendo usado, ou se você está se enganando quando você cria esse tipo de estratégia. Então, no fundo, é interagir com as pessoas que estão fazendo esse movimento acontecer. E perceba, eu estou trazendo um exemplo para vocês do meu mundo, mas acho que isso pode ser usado para qualquer outro tipo de linha, né? Uma empresa que está buscando o seu planejamento comercial, o seu planejamento estratégico, né? Isso aqui é uma macro linha usando naturalmente aqui a nossa indústria, o nosso mercado. Mas acho que isso pode ser usado para qualquer outro produto, né? Ou estratégia comercial colocada. Então a gente vai para a rua, a gente vai entender o que está sendo usado, o que está sendo dinâmico, o que precisa ser ajustado. Talvez as melhores práticas sejam uma ótima busca para a gente colher e disseminar. Então, naturalmente, pode ser que esse tempero usado numa determinada região não necessariamente possa ser algo pontual. A gente poderia pegar esse tempero e colocar ali na espinha dorsal que a gente está fazendo para melhorar o modelo. Então, acho que estar presente, olhando a execução comercial, é tão importante quanto ter uma boa definição de um plano macro, né? Acho que esse é o passo que é importante para a gente garantir que as coisas estejam acontecendo. Tá. Não, eu só um segundo, Fabio, porque tu trouxe dois elementos agora que a gente conversa com muita gente dos times de marketing, venda, experiência do cliente, quer dizer, gente que está na frente de crescimento. E tem um problema meio comum. E quando tu fala assim, serve para muita gente, pode servir para qualquer um, acho que serve para qualquer um que quer crescer. Porque quando qualquer operação do Bradesco, você está falando de uma operação gigante. Qualquer coisa do Bradesco é gigante, porque é o Brasil inteiro. Mesmo se você estivesse no digital atendendo, o que não é o caso. Você está atendendo também no digital. Então, só antes de eu continuar, se você trabalha com marketing, vendas, crescimento, growth, eu só não vou fazer a pergunta antes de eu curtir. Curte lá, porque a pergunta vale a curtida. Então, curte. Curtiu? Então, agora eu continuo. Me fala uma coisa. Você tá... Gostei da coisa do ar-condicionado. Eu ia tentar falar ali da matriz, mas gostei do ar-condicionado. Você está no ar-condicionado. Tu vai montar uma operação que tu consegue facilmente, sei lá, passear ali em Osasco, passear, no teu caso, em Alphaville, olhar algumas coisas, fazer um teste rápido, ok. Aí isso tem que funcionar no Amapá. Aí tu consegue fazer. Só que tem algo do Amapá que talvez funcione em outros lugares. Como é que você consegue manter um ciclo com algo tão grande de retroalimentação para que boas práticas que a ponta... E a ponta vai ter as melhores boas práticas de otimização de venda, elas consigam emergir de tal forma que eu vou testar isso agora numa escala um pouco maior e agora numa escala nacional. Qual é o teu processo de quando algo emerge que tenha prioridade para valer a pena você fazer um teste nacional nele? Pergunta boa, Marcel. Eu preciso ter e aí a gente, no caso que a gente tem dois times, né? A primeira coisa, eu preciso ter capacidade de colher os insights que estão acontecendo. Então, ou eu tenho ferramenta disponível para que o meu modelo seja retroalimentado com aquilo que a turma está fazendo, que a gente sabe que tem a questão de disciplina, não necessariamente as pessoas colocam isso, ou eu tenho um time que vai rodar as regiões e entender isso em loco. Os missionários, você tinha falado. Os missionários, né? A gente tem um trabalho de catequese. No fundo, esse trabalho de catequese ele não pode ser colocado em segundo plano e a gente colocar só a nossa energia em tecnologia. Eu acho que as duas coisas, e
eu sou entusiasta da ideia que capital humano e tecnologia precisam vir associados, e aqui tem que ser o primeiro, não necessariamente o segundo, porque quando a gente tem isso bem delimitado, uma estratégia bem clara, quando a gente tem um capital intelectual, um capital humano funcionando bem, e a gente associa tecnologia, é a receita correta do sucesso. Se a gente só foca muito nisso aqui, esquece que isso aqui é um agente importante para essa mandala funcionar bem, a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque isso aqui não anda sozinho, ele precisa de input, por exemplo, de quem está trabalhando. Então, no nosso caso, para te responder aqui de forma prática, a gente tem um time que roda e vai colhendo esses insights. A gente chama de conexão, né? A palavra é até proposital. É um time que vai fazer conexão. Vai levar os assuntos, vai catequizar para os assuntos que são os mais relevantes do momento, mas vai entender o que está acontecendo. O que a gente pode trazer para a matriz para, de novo, temperar a comida. Isso feito, eu tenho um outro time que faz o que eu chamo de laboratório de hipótese, que também vai ficar rodando. Então, pode ser um cientista de dados, pode ser uma turminha que conhece o negócio, né? Mas a gente vai trazendo para cá e esse time vai rodando as hipóteses todas para ver se esse modelo realmente se torna adequado. Às vezes é uma boa prática que precisa ser disseminada, mas às vezes é um modelo que pode ser melhor apurado ou que a gente pode usar para outras coisas. Por isso que esses dois times vão rodando sempre em sinergia. O time vai rodando e colhendo, esse time vai pegando aquilo que foi colhido e vai testando. E aí, na medida em que eu vou encontrando as hipóteses corretas, eu vou aplicando no modelo e vou retroalimentando esse modelo que foi criado para a estratégia comercial. Basicamente assim que a gente faz lá. Simples assim. Sim, fácil. Renan, teve um ponto antes que você falou, né? O mercado de seguros é um mercado que mudou muito e você até... Eu consegui imaginar na hora que você falou, tá, antes você tinha aquele time de vendas com a mesa bagunçada, totalmente... Já que você imaginou eu trabalhando, eu vou ficar bravo. Não, isso não. Mas a gente sabe que esse comportamento ele foi impulsionado e ele teve que ser mudado, né? Porque quando a gente olha para tudo isso que você está falando, no fim são esses dados. É você ter esse time de conexão que vai gerar todos esses inputs e você ter esse time de laboratório, né? Fazendo os testes disso e coletando esses dados para saber o que vai valer a pena fazer, etc. O que você, na sua visão e na sua experiência, o que você acha que foram as principais mudanças nesse comportamento? Acho que um darwinismo natural. Esses profissionais começaram a perder espaço. E aí você tem, no meio disso, uma troca de geração, né? Eu não sou velho, mas também não sou novo. Eu estou no meio de um processo, mas há 21 anos atrás eu comecei numa agência bancária, a trabalhar na frente do cliente. E esse modelo era o modelo que eu enxergava, né? Era aquilo, né? Não existe mais isso, mesmo em agência bancária, que já tem muito menos do que tinha no passado, mas não existe mais isso. Então, acho que é um darwinismo natural, né? As empresas e as pessoas começaram a entender que elas precisariam ser aprimoradas, né? Para trabalhar de uma maneira muito mais eficiente. A necessidade de eficiência, a necessidade de resultado, a necessidade de atender o cliente que tinha uma mudança no perfil de exigência. A gente hoje tem um cliente, um consumidor muito mais exigente. E que bom, porque isso... puxa a régua. Isso puxa a régua, isso puxa a régua de todo mundo, né? Não adianta você criar um produto simplificado e colocar de qualquer jeito. Hoje você precisa criar um produto bom, que atenda à necessidade que o cliente está colocando e que você realmente consiga fazer pós-venda. A gente falava pouco de pós-venda até, né, pouco tempo atrás. Acho que esse ecossistema se tornou um ecossistema muito mais vencedor para todos os lados, né? E acho que isso acabou sendo uma consequência de fatores. Até porque o teu produto é um produto que eu compro para não usar. Perfeito. Se eu for usar o pós-venda, eu já não estou num bom momento, né? Então, se tiver muito atrito, se eu não conseguir fazer, porque a venda vendeu algo que de fato não dá para operacionalizar, já foi, né? É isso, você vai ter uma experiência péssima, né? Vai ser, é difícil ser boa a experiência, porque o teu momento de vida tá ruim, né? Depois, você reflete e fala, não, foi tudo bem, me ajudaram. Mas na hora a pessoa tá no... Né? Ou se roubaram o carro, se ele teve um problema na lavoura, ele não tá no momento... num micro momento de felicidade da vida dele quando vai entrar em contato com vocês. E você falando isso, Marcelo, assim, me pega assim,
e de novo o fator humano é importante nisso, né? Porque o cliente quando precisa, mais do que a solução, ele precisa de um amparo. Então por isso que os pontos de contato para a nossa indústria precisam ser pontos de contato que levem em consideração o apoio humano, o amparo, mais do que propriamente a solução. Talvez o amparo tenha que vir antes da solução definitiva. Se você tem esses dois elementos colocados aqui, você tende a ter uma relação com menos atrito com o teu cliente. Né? Tá, não, Fabi, só um pouquinho. Vai lá, Eu vai quero lá. perguntar dos jesuítas, porque você passou muito rápido ali dos teus jesuítas, teus missionários. Eu acho que é um modelo que no mundo gostam de, né? Se você vai olhar literatura de vendas, e a gente gosta de anglicanizar tudo, né? Vamos falar, não, é o Sales Ops. Né, o time de operação de venda. Aí tu gosta de falar, não, eu tenho os erros de catequizar. É aquela coisa que as pessoas têm que fazer de cor, tem que estar, né, faz parte da inspiração diária das pessoas. Eu gosto mais desse tempo. Porque venda é isso, né? Venda, primeiro que ela é o contra-intuitivo, primeiro que você não captura dado em tempo real, você tem que alguém parar depois e colocar os dados lá. Ah, mas agora dá para pegar IA e colocar para transcrever a reunião. Alguém tem que validar do mesmo jeito. Claro. Então, tem todo um processo que eu gostei da catequização. Como é que você monta esse time de catequizadores? Tu pega vendedor que deu certo? Tu pega time que vai desde o começo fazendo isso? Como é que tu faz montar um time assim? Tem que ter as duas coisas. Primeiro tem que ter contato com venda, tem que ter contato com o cliente final em algum tipo de experiência, porque senão não vai traduzir aquilo que é necessidade, não vai entender o que é. A gente tem sempre um problema de muro, né? O que é matrízio, o que é rua, o campo, né? Isso em todas as indústrias, né? É a mesma coisa, né? Então eu preciso de um profissional que tenha o entendimento dos dois lados, que tenha experimentado isso, mas que saiba exatamente como é que funcionam as coisas. Porque senão esse cara não vai se convencer. Então quando eu falar para ele assim, você vai ter que falar 5 vezes a mesma coisa para o cara. Ele não vai se convencer porque ele acha que o cara não entende. E ele precisa entender o outro lado do idioma. Ele precisa saber traduzir. Claro. Então assim, esse jesuíta, o perfil dele é um perfil híbrido. Esse cara precisa estar pautado em pragmatismo, porque se ele não acreditar nisso, ele é mais um comercial que está desse lado, pura e simplesmente. Mas ele também tem que ter esse tipo de experiência com o que é estar na frente do cliente, o que é fazer uma gestão de um business, de um negócio, o que é você lidar com a pressão da meta, com a pressão do resultado. Então esse cara tem que saber, né? E aí naturalmente com as duas coisas juntos, ele vai ter a estratégia, o elemento adequado para conseguir catequizar, levar, falar 5, 6, 7 vezes a mesma coisa para o cara, pegar na mão, ajudar a fazer diferente. Não deu certo, não tem problema, vamos fazer de novo, eu estou aqui para te apoiar, mas leve em consideração isso que eu estou te falando, testar a mensagem que ele levou numa próxima venda, numa próxima abordagem e fazer a reflexão com o agente comercial se deu certo ou não. Porque esse cara precisa se convencer, senão vira uma conversa que está todo mundo feliz, mas no fundo ninguém está usando nada, então a gente vai se enganando. No fundo, o que a gente precisa fazer é um convencimento, por isso é um trabalho de jesuítas e de catequese, né? Vamos trazer esse rótulo aqui. Um trabalho de convencimento, de transformação cultural, é um trabalho que exige resiliência, quase que antifragilidade, para citar Taleb aqui, né? Não é nem resiliência, é antifragilidade esse trabalho. Então você precisa estar convencido disso, você precisa ter os elementos adequados para saber convencer as pessoas de direito. Então acho que é um perfil híbrido que funciona bem nesse tipo de necessidade. E em cima disso também, assim, quando a gente olha a quantidade de novas empresas também do segmento de seguros surgindo, e você tem esse intermediário, né? Você falou de uma camada, tá? Você tem um intermediário e aí você tem toda a parte de marca, a parte de relacionamento ali, mesmo que o cliente vá usar o intermediário para conseguir. Como que você faz para, na medida do possível, né? Blindar um pouco com essa competição, assim. Claro que quando a gente está falando, como o Marcel comentou ali, né? Tudo que é do Bradesco é numeroso, é volumoso, é grandioso, né? E teve um ponto que você falou, tá? Até a possibilidade de desenvolver algo mais tailor-made. Isso em si já é uma força suficiente para garantir, sabe, uma barreira de entrada? Acho que não, porque assim, você tem as insurtechs
E a gente aprendeu muito com essa onda de insurtechs que a gente viu, né? O Bradesco naturalmente tem uma estratégia específica, seja para fintech, seja para insurtechs, que é olhar o movimento, né? Até testar hipóteses adequadas que essas empresas trazem para você escalar num tamanho de operação como o nosso. Mas eu acho que a gente aprendeu muito com as disrupções colocadas por esse tipo de solução apresentada por empresas de tecnologia ou que nasceram num ambiente mais tecnológico. Eu não acho que transformou o mercado, porque é um mercado muito, de novo, estável do ponto de vista histórico e é um mercado que funciona com basicamente uma essência colocada já. Mas eu acho que as provocações e as lições aprendidas com essas empresas ajudaram, por exemplo, players mais sólidos a inovarem. Aí sim é uma inovação que quando você está numa posição mais sólida, quando você é um transatlântico, como nós somos, a tendência natural é também se manter Seguir naquela velocidade linha. cruzeiro. Velocidade cruzeiro, mas quando você tem e observa as disrupções colocadas por essas soluções, eu acho que dá para a gente também essa camada de onde que a gente pode inovar e naturalmente fazendo isso com o devido comprometimento com a responsabilidade, porque também assim, a gente tem várias ideias, mas não necessariamente elas param de pé. Tá. Então, acho que você precisa ter sempre essa equação muito bem equilibrada, né? Tem várias ideias que funcionam fora do Brasil, que aqui no Brasil ainda não se provaram, né? Pô, quero ter um seguro que eu vou pagar por minuto, tá bom, mas como é que isso, do ponto de vista de P&L mesmo, de produto, para em pé? Sim. Então você tem assim, algumas ideias que ainda precisam ser testadas, mas eu acho que tem muita lição aprendida que foi incorporada já, que é o que a gente está chamando de inovação nesses grandes players que têm ajudado a transformar o mercado. Eu acho que o mercado de seguros, ele não é um mercado que ele vai mudar da noite para o dia, como outros mercados talvez tenham mais essa possibilidade. Mas eu acho que pequenas evoluções têm acontecido aqui quando a gente olha, principalmente os últimos 10 anos. Acho que o mercado tem se transformado e tem se tornado mais leve do ponto de vista daquele grande objetivo que é como é que a gente aumenta a penetração de seguros na nossa população. Isso tem ajudado. Quando você traz as insurtechs, eu olho que, do ponto de vista de persona, ela não compete pelo Brasil, né? Ela vai competir ali naquela camada de inovadores sul-sudeste. Sim. Tá? Alguma coisa centro-oeste, nordeste, mas aí é bem, assim, bem pontual, né? Então, falando pessoal cosmopolita, inovador, mobile-oriented, não liga para o negócio local, né? Você tem coisas... Eu acho que tem... Você falou do mundo para cá, mas até o daqui para cá mesmo, porque é difícil uma solução de comportamento que está muito calcada na Vila Madalena, você fazer ela funcionar no Amapá. Sem dúvida. Porque são realidades diferentes. No caso de vocês que, quando olham uma coisa, tem que olhar Brasil, isto faz com que você abandone algumas coisas que vão encontrar barreira regional, ou você consegue parar de pé um PNL? Não, esse produto aqui eu vou vender no Rio. Vai ser o Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Não vou vender em mais nenhum outro lugar, mas eu vou pôr esse produto no mercado, a gente vai tentar. Ou seja, não, isso aqui vai ter... É muito regional, eu não vou atuar no produto. A pergunta é boa, assim, a gente quando faz produto, a gente olha muito para o público que você tem uma base de mais de 30 milhões de clientes. Isso já te dá uma massa importante de estudo. Eu não preciso buscar pesquisas de fora. Eu tenho o meu eleitorado, eu sei mais ou menos o padrão de comportamento daquilo que o cliente quer. Então, quando eu faço o produto na companhia, eu digo eu, naturalmente, a companhia, a gente já tem essa massa de olhar, né? E é um produto que vai para as personas e para as classes de clientes adequados. O que a gente faz feito isso, eu posso regionalmente dar condição diferente e ajustar detalhes para que eu tenha um apelo regional melhor. Isso acontece. Mas não é que é um produto específico, né? Geralmente você tem produtos desenhados para públicos diferentes, mas com temperos, e vamos usar a palavra tempero que ficou adequado, temperos regionais que se apliquem melhor para a distribuição. Renan, um tema que todo mundo tem falado muito, a gente fala bastante aqui, é inteligência artificial. Como que está isso quando a gente fala para essa parte de decisões
e para planejamento comercial o uso de inteligência artificial? Não necessariamente a generativa, mas como que isso está avançando? Pergunta boa também, assim, eu acho que tem muita espuma quando a gente fala de inteligência artificial no nosso mundo, principalmente nessa dimensão, né? A gente fala bastante, mas quais são os cases práticos que a gente olha no mercado? Ainda são muito poucos, acho que ainda é um assunto que tá ganhando forma, até para a gente realmente conseguir ter a clareza do quão vale, por exemplo, ser plugado a uma operação que realmente tenha resultado. Isso é uma coisa, mas acho que assim, isso é hoje. Está todo mundo se mexendo para encontrar cases de utilização de inteligência artificial, seja agêntica, seja generativa, aquilo que for que se moldar melhor para a necessidade. Eu vou falar um pouco para a gente discutiu muito esse assunto internamente, e para a gente a dimensão adequada é a gente olhar a produtividade. Tá. Então tem muita oportunidade dentro de produtividade, que é um aspecto importante para a gente, que a gente pode usar a inteligência artificial, e a gente está agora moldando essa ótica. Então, naquela conversa que eu citei para vocês, quando a gente cria uma receita, por exemplo, dentro daquela receita eu posso plugar a inteligência artificial. Isso vai escalar muito mais as soluções que eu quero dar. Posso temperar muito melhor quando eu conecto, por exemplo, a inteligência artificial aqui, a generativa no caso, né, do que eu estou falando. Então, eu acho que assim, agora a palavra e o segredo, acho que está em onde encontrar melhor essa brecha de utilização dentro de um plano maior. O que a gente não pode fazer é sair falando, porque assim, vocês sabem tão bem quanto eu que para você plugar, primeiro você precisa ter uma discussão de arquitetura de dados, tem muitas coisas que vêm da cortina para trás, que a gente não pode se pautar pura e simplesmente pelo desejo. Então eu acho que tem essa conversa que as pessoas precisam enfrentar com maior coragem, que é da cortina para trás, como é que eu estou organizado? Que acho que esse é um primeiro passo. Depois assim, tá bom, da cortina para frente, o que eu quero provar com isso? Eu preciso plugar a minha estratégia com o meu capital humano aqui, aí sim, com uma inteligência artificial, para me dar isso aqui de resultado. Acho que essa cadeia é o que a gente precisa olhar como um todo, e não só olhar a inteligência artificial isolada. Acho que aí tem pouco efeito prático. Eu tenho um ponto que toda vez que a gente fala em venda, inclusive era uma preocupação nas discussões, a gente tem um produto chamado Sales Assistant, que é um agente /assistente de vendas para o vendedor. Em tese era só para que ele não precisasse ficar abrindo o CRM e preencher isso para ele. Hoje é um assistente de fato ali, que está, inclusive o case que a gente vai lançar mostra ali 20 e poucos % de melhoria de venda e tudo mais. Porque a nossa discussão era, não pode ser só um preenchedor de CRM. Perfeito. Tem que ajudar a gente chegar com que a média dos vendedores se aproxime dos outliers. Acho que esse é um ponto, entendendo que a gente tem que entender do outlier o que é replicável, porque tem coisa que não é. Carisma não é replicável. Então, né, tem coisa que a pessoa consegue que só ela vai conseguir, carisma. Então, esse foi um ponto que a gente estava. E um questionamento que o Juliense fazia sempre, meu sócio que toca o produto, era, tá, mas a gente tem uma preocupação importante. Dados, óbvio, né? Mas tinha uma outra que daí eu, como gestor de vendas por muitos anos, falei, cara, tem toda a razão. Como é que a gente garante que aquilo que a gente está colocando, e aí, obviamente, que foi a partir de sistema de feedback, em vez de a gente estar levando esse cara mais perto do outlier, a gente está pausterizando a decisão. E todo mundo vai ter aquela decisão média, meio medíocre, sabe? Meio artificial. Porque você está só... Então, essa foi uma preocupação genuína nossa. E assim, nosso piloto é um cliente... Eu não sei quando o podcast vai no ar e quando o case vai para o ar. Então, eu vou falar, é um cliente de 1.000 vendedores. Já é bastante gente, mas ela não é a tua escala. Claro. Então, acho que essa preocupação de você conseguir entender o que... Acho que você teria uma outra camada. O que é outlier de verdade? Porque o outlier que vende muito seguro agro em Lucas do Rio Verde, será que ele é um outlier? Ele está na cidade de maior PIB per capita do país no momento. Talvez ele esteja fazendo aquilo que ele precisa fazer. Talvez ele só esteja fazendo arroz com feijão no lugar certo. Então, tu vai ter um nível de discussão muito maior, eu acho, que na hora de falar, eu vou colocar IA para escalar muito. É isso, né? É isso. Você sabe que assim, Marcelo, essa conversa também dá um podcast, porque é uma conversa boa. Primeiro, acho que a gente precisa olhar muito clusterização.
né? Não adianta olhar todo mundo do mesmo jeito. Você precisa saber exatamente com quem que você está falando e onde você quer tocar. A segunda coisa é assim, dado que você tem as classificações corretas, e a tua preocupação é super pertinente, a gente fez debates internos em relação a isso também, assim, eu tenho um Pareto. Eu tenho 80% dos meus vendedores, 20% dos meus vendedores vendendo 80% do meu negócio. Isso não necessariamente é um problema, isso é uma característica. Tudo bem, isso precisa ser respeitado. O que eu quero em relação a isso? Então, talvez eu quero pegar outra camada, não necessariamente os outros 80% dos vendedores, eu posso escolher a camada que eu quero usar, para o produto que eu quero usar, para a vocação adequada, e trabalhar capacitação, e trabalhar outros aspectos, talvez trabalhar mais rentabilidade, não necessariamente volume. Então tem uma matriz ali de decisão que ela precisa ser colocada antes de você plugar. Porque senão você vai plugar e você vai querer dar a mesma receita para todo mundo do mesmo jeito, não necessariamente é a intenção final, né? Então acho que essa matriz precisa ser muito bem dissecada para você saber ali os elementos que você... Onde você mexe com menor esforço para dar mais resultado? Eu tenho uma base de 30 mil corretores distribuindo produtos da Bradesco Seguros. São 30 mil corretores espalhados pelo Brasil. Não necessariamente são todos que precisam... de alguma maneira, de uma ação diferente do que a gente está desenhando, mas a gente tem aqui estratégias específicas em determinadas regiões, com produtos de distribuição específicos e com um grupo de intermediários específico. Ali, talvez, gere o resultado que se precisa. São escolhas, né? Sim. Escolhas conscientes e a inteligência ela vai a partir desse tipo de escolha. Ainda mais quando a gente está falando de Brasil, que você tem tantas particularidades de acordo com região, etc. Olha, o papo como tá maravilhoso. E, infelizmente a gente vai ter que encerrar, então eu quero te fazer uma última pergunta que a gente faz para os nossos convidados, que é, como superintendente de planejamento e gestão comercial, qual é o seu indicador que você fala, tá, é isso aqui que eu olho e entendo que estou no caminho certo? Eu vou trazer primeiro um comportamento, posso? Claro. O comportamento é disciplina. Eu acho que assim, para tudo que a gente está fazendo, seja planejando, seja executando, a gente precisa ter disciplina como uma métrica primordial. Não podemos depender de motivação, né? Não podemos depender de desejo, de vontade. A gente precisa ter disciplina, né? Disciplina e método, acho que são coisas fundamentais para isso. Acho que isso colocado como, eu vou chamar de comportamento, depois qualquer outra coisa vai fazer sentido, né? Porque se você tem um bom desenho de plano, se você tem disciplina, tanto para planejar quanto para executar, os indicadores que você definir como críticos para o sucesso, eles vão ser importantes, mas não tão importantes quanto esse início arrumado, né? Eu acho que esse início arrumado é o que mais faz sentido. Eu, particularmente, gosto sempre de trabalhar com uma pirâmide, que é uma pirâmide básica, né? Assim, o que eu tenho aqui na minha pirâmide que é básico para eu conseguir operar, o que eu tenho aqui para eu competir, o que eu tenho para vencer, né? Aquela piramidezinha conhecida. E essa pirâmide de hoje não é a pirâmide de amanhã, né? O que eu tenho que é a minha licença de vencer hoje é minha para competir amanhã. Ela vai descendo e eu preciso, numa estratégia de ambidestria, ter sempre aqui o fato novo. É assim que eu vou me movendo. Isso para mim é uma matriz básica, eu uso isso para tudo. Para montagem de equipe, para montagem de plano, para montagem de estratégia, e a gente vai olhando isso dali para frente. Se eu tiver disciplina, tiver um bom desenho e disciplina para executar isso que está colocado, as outras coisas vão ser muito mais consequência disso. Eu adorei. Eu também, gostei bastante. Foi muito bom, eu gostei também, gente. Quem chegou até aqui, Renan? Chegou, um monte de gente chegou, tenho certeza. E eu vou falar principalmente, a gente deu menos respostas e mais provocações no podcast de hoje, o que é muito bom. Mas provavelmente vão querer ouvir mais, descobrir mais o que você cria, onde você fala. Qual é a rede para te seguir? Eu sou pouco ativo nas redes sociais, eu preciso ser fair com vocês, mas o LinkedIn é a rede que eu tenho mais facilidade de acesso. Então, estou por lá, quem quiser trocar figurinha, mandar mensagem, respondo. Quem quiser te provocar para ser mais ativo. Pô, pode ser, pode ser. Já recebo essa como uma provocação.
Mas é isso. Tô por lá. Muito como Renan obrigado. Rilso. De verdade, um ótimo papo. Né? Gostou, Fabi? Eu amei. Tá, mas você não me respondeu. E aí, é commodity ou é exército de vendas ou é complexo? Vai ter que assistir. Bom, gente, a gente se vê na próxima quarta-feira. Valeu!